Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui na TV Capital, canal 9.1, o programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente nos acompanha ao meio-dia aqui na TV Capital. Muito obrigado mesmo. Você sabe, aqui a gente informa a você os bastidores das notícias e ajudamos você a pensar. Queria lembrar, só um detalhe, você que é profissional liberal, você que tem sua empresa, seu comércio, sua fábrica, sua indústria e quer anunciar conosco, dá o toque aqui nesse número que está aparecendo na sua tela, venha, você vai ter um retorno que você vai se admirar. Roberto, como é que foi o fim de semana, meu amigo? Agitado, né, Márcio? Agitado como sempre, a gente sempre trazendo várias notícias. Seu Palmeiras foi finalmente, mas passou, né? Passou, o seu Ferroviário também passou. Rapaz, né, falar em Ferroviário, sábado passado, né, eu fui ao estádio, 3-0, beleza, sucesso. Mas eu queria fazer uma observação, Roberto, uma reclamação generalizada das pessoas que frequentam o estádio Presidente Vargas. O mau atendimento nos bares. Eles botam, não é que as pessoas que trabalham lá atendam ruim, não se trata disso. Pelo contrário, são muito até educadas. É pouca gente trabalhando. Entendi. Aí os caras acumula, né? Demais, cara. Eu perdi um gol do Ferroviário. Enquanto tava lá indo Fui descer para pegar lá, entendeu? Lá pegar no bar do Presidente Vargas, perdi uma coisa que tinha pouca gente, mais uma fila, por conta que era uma moça só atendendo lá, entendeu? Então, assim, na hora que eu fui, né, tinha uma pessoa só. E a outra mexendo, contando os comandos, né? Sim. Então, assim, é uma reclamação generalizada de quem frequenta. Inclusive, Roberto, fiquei muito feliz. Algumas pessoas me abordaram lá no estádio dizendo que acompanham o programa anual. Fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado. Muito bom. Então, assim, você que torce Ferroviário, estava no jogo e usa lá o bar, sabe o que eu estou falando, né? Frequenta lá, vai comprar o que quer que seja, sabe o que eu estou falando. Então, é uma reclamação. Os caras detêm a possibilidade de vender, né, a exclusividade, deve pagar um determinado valor por essa concessão, mas faz um péssimo serviço em relação à quantidade de pessoas. Aí fica filas grandes, cara, desnecessariamente. Então, a gestão do PV tem que tomar providência junto às pessoas que detêm a concessão dos bares. Muito ruim mesmo o número de pessoas. Eu repito, o atendimento não é ruim por conta das pessoas que eles colocam lá, e sim porque são poucas. Fica o registro, Roberto. Fica o registro. Porque é a população, né? Não, e é um serviço, né? Querendo ou não, todo mundo pagou o ingresso, quer assistir o jogo. Às vezes, e na verdade, isso aí, Márcio, o cara deixa de lucrar, que muita gente desiste no meio do caminho. Pode ter certeza disso. Muita gente desiste, não deixa de comprar, quer ver o jogo de novo e acaba. O cara tem prejuízo nisso aí. O cara acha que tá deixando de gastar e tá tendo prejuízo. Beber 3 cervejas, ia beber 3, compra duas. Pede isso. A venda de uma. Aí, pelo comer alguma coisa, deixa de ir lá para comer, vai comer em outro canto. Enfim, eu acho que até dá prejuízo para o próprio estádio, né? Assim, fica o registro, né, aos que administram o estádio Presidente Vargas, aos que possuem a concessão dos bares do Presidente Vargas. Por favor, bote mais gente para trabalhar. Não faça como fizeram comigo, perder o gol, não. Perdi o segundo gol do Ferroviário por conta disso. Bom, Roberto, mas eu queria começar o programa hoje com a notícia de hoje, né? Exatamente, com duas notícias na área da insegurança. Primeiro, operação policial grande contra a facção de origem cearense. E não só envolveu Fortaleza, não só envolveu o estado do Ceará. Foram vários municípios em vários estados da federação. Exato, Márcio. A operação chamada Operação Heresia, viu? Operação Heresia. Operação grande contra uma facção aqui de origem aqui do estado do Ceará, né? E ela atende mais de 32 cidades, Márcio. Mais de 32 cidades. Vários estados.
em Teve vários no Piauí, em estados. Teresina, teve no Rio Grande do Norte, Tem em até Mossoró, Santa Catarina. teve em Márcio. Itajaí, em Santa Catarina. Então- Ou seja, mostra que ela tem várias pessoas em outros estados, né? Os tentáculos, né, da facção. Isso. Então, é uma operação gigantesca, né? De acordo com a nota da Polícia Federal, Márcio, 596 mandatos, cerca de 215 são mandatos de busca e apreensão, outros de prisão, né? Mais de 300 mandatos de prisão, né? Então, muitas pessoas atingidas, né? Acredito, desde liderança a integrantes da facção. É uma operação robusta, né? Que ocorre na manhã E é uma de hoje, operação né? da FICO, que é justamente a junção de todas as forças. Exato. Né? Tinha policiais federais envolvidos, quase 100 policiais federais envolvidos, policiais militares, policiais civis, Isso. polícias de outros estados onde as Exato. operações foram Por exemplo, foram Santa realizadas Catarina, também, né? foi a Polícia Civil de Isso. Santa Catarina também no apoio, na de Piauí, enfim, todas essas. policiais penais, Roberto. Isso, policiais penais também. Então, uma operação gigantesca, que a gente parabeniza primeiro todos que integram por fazerem essa operação, Márcio, porque é uma coisa que a gente sempre cobra, né? Operações nesse sentido que desarticulem uma facção Inclusive, criminosa. nesse momento, está havendo agora a entrevista coletiva dando mais detalhes. E amanhã a gente vai trazer mais detalhes. E aí a gente parabeniza, né, pela operação gigantesca, que é uma coisa que a gente sempre cobra, tanto aqui quanto lá no nosso programa na rádio, Márcio, programa Contraponto, a gente sempre cobra essa operação, esse tipo de situação, e aí quando acontece a gente tem que parabenizar, tem que reconhecer a importância delas, mas não pode parar por aí, eu sempre falo isso. Inclusive essa facção... E agora, Roberto, a força da lei tem que ser usada no sentido... Pô, beleza, foi preso, mas foi preso por quê? Quanto tempo merece estar preso? Entendeu? Não é na audiência de custódia todo mundo pegar o beco, não. Não, e não aconteceu como aconteceu numa operação dessas... Teve uma operação grande há uns anos atrás, Márcio. Eu sempre gosto de relembrar quando isso acontece, né? Uma operação grande que ocorreu aqui no estado do Ceará contra outra facção criminosa, prendeu mais de 200 pessoas. Sabe o que aconteceu anos depois? Quase todos eles foram soltos. Porque a defesa e a justiça... Não, mas anos depois, eu até não anos acho depois isso que surpresa. eu digo, anos depois, Márcio, um ano e meio depois. Tudo bem. É muito pouco. Então, todos assim, esses caras, a operação gastou-se muito dinheiro, porque envolveu... Nesse caso da de hoje, Roberto, mais de 1.000 policiais envolvidos. Você sabe o que é mobilizar uma isso é força-tarefa muito- de 1.000 homens, entre Não é homens e barato, mulheres? é uma operação mais, aliás. caríssima, é o que eu estou Isso. dizendo. Por isso que eu digo que tem que ter todo cuidado, porque essa operação que ocorreu, e aí por isso que eu digo que a justiça tem que estar junto nesse trabalho, porque essa operação que eu estou lhe contando foi aquela que envolveu a Majestade, que é conhecida aí como uma liderança de uma facção criminosa, né? E envolveu ela e através dela eles conseguiram fazer uma operação de prender de mais de 200 pessoas. E aí o que aconteceu? Alguns anos depois, alguns não, menos de 2 anos depois, 1 ano e meio depois, isso aí foi na época inclusive da pandemia, essa operação, 1 ano e meio depois, a maior parte das pessoas que foram presas durante essa operação, hoje estão soltas, várias delas com antecedentes criminais, né? Pessoas que eram envolvidas à facção, tinham provas, mas a justiça entendeu que houve uma falha na operação, no modo que foi pego o celular da pessoa, questões, detalhes burocráticos que não deveriam impedir toda a operação, mas a justiça entendeu desse jeito, por isso que eu digo, a justiça também tem que fazer a sua parte. E aí, cancelou a operação e todos eles estão soltos. Então a gente espera que isso não aconteça Não haja essa... falha nesse sentido. Olha, Roberto, só Exatamente. lembrando que foi uma ação da FICO, que é a FICO, pessoal, é a reunião das forças policiais, é uma coisa nacional. É a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO. Então, que envolve Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, certo? Pra você ter noção, Roberto, 200 e poucas viaturas nessa operação. É muita coisa. Não, cara. é isso que eu estou dizendo. muita Por isso que eu coisa. digo, o gasto numa operação dessa é gigantesco, né? E essa outra que eu falei também foi mobilizado centenas de policiais e aí teve um gasto imenso e acabou que todo o dinheiro que foi gasto, né,
foi por ralo porque todos eles foram soltos. Então, ou a maior parte deles foram soltos. Então, a gente espera que isso também aconteça, que a justiça mantenha a prisão, que a gente tenha uma continuidade, que não termine aí, que a ative contra outras facções criminosas também, Márcio. Não só contra essa de origem cearense, mas as outras que também atuam aqui no estado, né? A gente também tem uma operação contra elas, para que também facilite e acabe diminuindo o poder dessas facções aqui no estado do Ceará, Márcio. Vamos trazer amanhã, então, mais detalhes, até porque hoje, está acontecendo agora, a entrevista coletiva que vai mostrar os números finais, que a operação está em andamento. Né? Porque às vezes eles têm mandato e não conseguem cumprir. E não consegue cumprir a pessoa, aí vai saber quantos realmente vão ser presos, né? O que foi apreendido, né? Qual tipo de equipamento foi apreendido, enfim, a gente tem que ver. E como disse, só parabenizar e vamos ver aí o resultado. Amanhã a gente também traz mais detalhes desse resultado, dessa grande operação que as forças de segurança estão fazendo, viu, Márcio? Esperamos também que tanto o Ministério Público quanto a Justiça aqui do estado de Ceará e de outros estados que estiverem envolvidos na operação, apesar que eu acho que todos eles vêm para o estado do Ceará, mesmo as que estão em outro estado, devem, por a facção ter origem aqui, né, também, devem tratar o crime aqui. Esperamos aí que deem também façam na prática, Roberto, o que a população espera, resultado prático. Exato. Eu queria mudar a prosa, mas dentro da insegurança ainda, esse final de semana saiu a notícia que o Supremo Tribunal ele mudou ou então reafirmou aquilo que muita gente defende e dizia que podia. Exato. O STF diz, ele autoriza que as guardas municipais de todo o Brasil, observação, desde que os municípios aprovem a lei, o que não é problema. Isso aí, não, eu acho que é questão burocrática. Isso, né? Para eles atuarem como polícia. Inclusive, o prefeito de São Paulo já deu declaração que a guarda municipal, que é chamada lá de guarda metropolitana, Exato. vai se chamar Polícia Metropolitana. Perfeito. Certo? E ainda vão poder fazer prisões em flagrante. Olha, esse é um tema que ele virou até embate político, Roberto. Pelo menos aqui no Ceará virou embate político. De um lado, os políticos que têm aquele discurso mais voltados para a segurança pública diziam aos quatro cantos que poderia haver a integração. Certo? Os que eram contrários a isso, que não tinham um discurso mais afinado com a segurança pública, diziam que guarda municipal não era polícia, era só para proteger, porque era patrimônio público municipal e por aí vai. O entendimento do STF impõe limites, o que é correto. Inclusive, uma das discussões, Roberto, que acho que foi o Luiz Fux, é a questão dos flagrantes. De fazer flagrantes foi uma das discussões levantadas. Certo? Que eles divergiam, que diziam que ia ficar igual a militar. Entendeu? Então, o que acontece? Agora, aquele discurso que dizia que poderia haver integração e que as prefeituras também têm a sua responsabilidade na segurança pública dos seus respectivos municípios, essa tese sai vitoriosa com a decisão do STF. Perfeito, Márcio. Eu particularmente concordo. Eu acho que é como um amigo meu sempre falava, né? Tem bandido para todo mundo prender. Então, eu acho que integrar a polícia, as guardas municipais, para mim, transformar elas em polícias municipais, é o caminho correto. É o caminho correto. Eu ainda vou mais. Eu acho que todo mundo deveria fazer o ciclo completo de polícia, né? Que seria fazer todo o ciclo, né? Desde a prisão até a investigação, todo o ciclo. Para mim, não é o que foi definido. Para mim, eu expandiria mais. A investigação continua civil. Continua civil fazendo. Mas a civil efetiva é a polícia judiciária, pequeno, né? Que é a polícia judiciária. Sim, mas aí, Roberto,
Mas é como Aí em cada todo problema mundo. é um problema. Se a Claro, Polícia claro. Civil Mas, é um efetivo pequeno, é culpa do governo, seja ele de que estado for, que não promove os devidos concursos. mas eu acho que, como é nos Estados Unidos, como é na maior parte do mundo, deveria ser uma polícia de ciclo completo, fazer o ciclo todo e é assim quase todo, Eu já acho deixar. uma evolução essa decisão, Roberto. Com certeza. É uma vitória. Com certeza é uma vitória. Eu também concordo com você. Eu só estou dizendo que eu acho que deveria expandir mais. Mas, como eu digo, uma vitória muito grande, porque o que acontece? Ficava uma confusão danada. A Guarda Municipal, teoricamente não, serviria para ser a parte de segurança pública que o município teria função, né, que o município poderia fazer, e acabava sem saber se poderia fazer a prisão, sempre ficava nessa discussão, né? E às vezes as prefeituras invadiam mesmo devido à necessidade. A gente tem um caso, por exemplo, no interior de São Paulo, Márcio, cidade de São Carlos, lá no interior de São Paulo, a Guarda Municipal lá já era uma polícia, entendeu? O prefeito viu necessidade, a situação da segurança pública estava complicado, a Polícia Militar não tinha um efetivo devido, e ele investiu na Guarda Municipal e os números diminuíram e fez um trabalho. E assim, Roberto? Agora, isso que ele fez não vai mais poder ir para a justiça, porque o que acontecia? Quando Questionamentos. Até porque não tinha exato, nada a respeito. exato. Deixava em Quando aberto. ele fez isso aí, vários foram para a justiça. Ele conseguiu adiar e continuou emplacando, né? Agora, com essa decisão perfeita, muito, muito boa por parte do STF, eu que sou um crítico ao STF, eu parabenizo nesse sentido, porque realmente estava faltando ter uma decisão dessa, porque a lei estava muito aberta, e aí eles decidiram, porque a lei nem a lei estava aberta, não. A lei dizia isso aí, mas tinha Várias questionamentos, interpretações. existiam interpretações. A lei nem é tão aberta. A lei dá claro que os municípios têm função na segurança pública também. Não é como o Estado, mas tem também. Então, eu acho que é o caminho correto. E outra coisa, Roberto, essa questão ela não vai ficar a Deus dará. Existe alguém para fiscalizar. Quem é esse ente fiscalizador? O Ministério Público. O Ministério Público é o responsável por fiscalizar as ações das guardas municipais. Porque pode ter certeza, Roberto, como qualquer instituição vai ter os excessos. E o Ministério Público vai estar lá. Inclusive, não, né? o Ministério Público, mas aí está bem claro quem é que deve ser reivindicado. Agora, os municípios maiores tendem a dar mais suporte às suas guardas municipais, Claro. certo? Mais treinamento às suas guardas Exato. municipais, que isso é importante. Mais um efetivo de homens e mulheres para as guardas municipais. Os pequenos municípios, que tem município que nem guarda deve ter. Não, tem não. Entendeu? Vários São aqui. vários municípios. Então, esses municípios que não têm guarda tendem a ter agora. Por exemplo, municípios lá nos rincões do Brasil, que tem uma polícia, como nós citamos agora, semana passada, de municípios aqui do Ceará, como Aiuaba, que você disse que garante que o efetivo não é mais do que 4 Isso, policiais exatamente. durante cada turno, né? Então, se você tem um auxílio de mais 10, 12, 15, 20 policiais municipais, ou como a nomenclatura para mim é o que menos importa, e sim as ações, pode permanecer chamando de guarda municipal, mas que haja uma integração. Para mim, eu me dou por satisfeito. O nome de polícia é porque eu acho que polícia dá Impõe mais respeito. Impõe mais Tudo bem, respeito, que mais seja. autoridade. Que Então, seja. acho que polícia municipal é ótimo. Assim como antigamente era um agente penitenciário, virou polícia penal. Foi uma mudança na lei. E Na época, serviço via não mudou PEC, nada, né? só a nomenclatura. Isso. Não, eles ganham algumas situações, né? Tipo, os policiais penais, eles entraram no artigo 102, 102, que permite que eles podem portar armas fora de serviço, entendeu? Várias situações mais vantajosas para ele que eles exigiam há muito tempo. Então, eu acho que é o caminho correto, é o caminho que, como diz, tem bandido para todo mundo prender, e a gente tem que evitar um pouco, porque sempre que entra nessa discussão, polícia de ciclo completo, entra nessa parte de estender os poderes de guarda municipais, fica muito picuinha entre as forças, cada um isso aí que eu querendo ia dizer, seu Roberto, espaço, né? Pronto, Roberto, eu ia dizer o seguinte, pelo amor de Deus, aqui em Fortaleza não, o prefeito é do mesmo partido do governador, mas suponhamos que não fosse.
e em cidades onde não comungam o mesmo ideário partidário, mas, pelo amor de Deus, trabalhem em cooperação. É esse o termo que tem que existir. Não adianta, se jogam no mesmo time, um chutar para um lado do gol e o outro chutar para outra trave. Não adianta, um chuta para uma trave e o outro chuta para outra trave. Não adianta. Só tem que botar na cabeça, nós somos o mesmo time, os adversários são os bandidos. Entendeu? E tem para todos, né? Exatamente. Tá aí, são 11 contra 11, cada um pega um aí. Entendeu? O gol é um só, vamos ter que fazer o gol naquele lado ali. Então, tomara que isso eu falo não é nível só do Estado. Eu falo das brigas políticas que existem no Brasil afora, sim. Onde os governos estaduais são divergentes de muitas prefeituras. Então a gente só pede o bom senso. A palavra é cooperação. Esses guardas municipais não vêm para passar por cima das polícias já existentes, tradicionais, como militar, civil e federal. A função deles está bem claro isso aí, colaboração. Colaboração. Então, vamos aproveitar esse efetivo que se junta de forma mais oficial às ações da segurança pública, Roberto. Claro, é assim. Claro. Agora, simples. mais do que nunca, a gente pode dizer que as polícias municipais, as prefeituras vão ter uma função importante na segurança pública, coisas que vários prefeitos sempre negaram, várias pessoas chegam na campanha, fala e não faz, dizendo que não tem força para isso. Agora a gente está em lei, né? Já tinha uma lei aprovada, só teve a questão da leitura mais correta do Supremo Tribunal Federal para evitar ações como já existiam, né? Ações impedindo a atuação de guardas municipais e polícias municipais em vários municípios aqui do país. Então a gente fecha esse assunto no sentido de agora as prefeituras têm uma função mais importante ainda no trabalho de segurança pública. E onde não tenham, por favor, refaçam seus orçamentos e criem. Exato. Que precisa. Precisa. Que precisa. Não é só... Foi do tempo que cidade interior, a porta do pernoitava aberta. Não, aqui no estado do Ceará, que é a nossa realidade que a gente fala, isso não acontece mais. Roberto, vamos mudar a prosa? Vamos trazer para o nosso métier mais diário, que é o métier político? Político. Isso. Esse fim de semana, aquilo que eu vivia dizendo aqui, teve sinal que ia mudar, mas não vai mudar. Pelo menos a peso de hoje. A oposição em nosso estado continua dividida. Nós não temos um grupo fechado de oposição. Nós temos algumas lideranças de oposição que ainda não conseguiram unir os discursos. Por que eu estou falando isso? Por dois motivos. Um, que reapareceu em cena o deputado André Fernandes, tinha dado uma mergulhada depois das eleições, reapareceu, foi merendar, porque o cearense não toma café, eu digo sempre, né? Merenda. Eu brinco dizendo que o cearense não toma café, o cearense merenda. Ele foi ou merendar ou almoçar, não sei bem. Não, foi merendar mesmo. Foi merendar mesmo, né? Lá no mercado de São Sebastião, comeu uma velha panelada. E ele reapareceu esse fim de semana. Com alguns aliados dele. Aliados político, né? deles. Então, o que foi que o André disse? E aí, bate de frente com o discurso que o Wagner vinha dizendo, que o Roberto Cláudio vinha pregando, através de seus aliados. Porque o Roberto Cláudio mesmo não disse. Não disse. Mas aliados dele falaram. O Wagner falou. O Wagner falou. O Roberto Cláudio ainda não foi ouvido sobre o assunto. Isso. Mas o que aconteceu? O André Fernandes foi claro. Nós teremos candidato ao governo. Quando ele diz isso, Roberto, ele fecha as portas, pelo menos nesse momento, nesse discurso, para os aliados. Porque não necessariamente o melhor nome poderia ser do partido dele. Poderia encontrar um outro nome com mais força no interior, por exemplo. Exato. Até porque a figura do André é muito atrelada do Bolsonaro. Muito atrelada. Eu acho que não existiria André Fernandes com sucesso eleitoral se não existisse Bolsonaro com sucesso eleitoral. E detalhe, Bolsonaro, se continuar nessa toada, não disputará a eleição. Terá um candidato apoiado por ele. Pode ser o filho dele, pode ser outro nome, certo?
Só que não necessariamente vai ser um sucesso de urna como o pai, se for o filho, por exemplo. Nós não Só a sabemos. mulher, né, também. A esposa. Foi Falam quem agora- apareceu melhor nas mas falam mais pesquisas. agora dos filhos, né? Porque na última pesquisa que saiu, Márcio, quem apareceu melhor de todos os candidatos Foi a esposa dele, né? Foi a Michelle que apareceu mais bem Isso. colocada de todos os Mas candidatos. você está entendendo a minha linha de raciocínio Entendi, aqui, Roberto? entendi. Então, o que acontece? Enquanto de um lado tem Roberto Cláudio Wagner, o Roberto Cláudio através dos seus aliados. É isso que eu ia dizer. O Roberto Cláudio mesmo nunca falou. Não, nada. mas os aliados dele Sim. estão se reunindo, os deputados, ele tem 4 deputados alinhados com ele politicamente. Isso. Esses deputados estão se reunindo com os do União Brasil, estão se reunindo com até do próprio PL, PL, sim. certo? O próprio Alcides esteve na reunião Isso, com eles. então estão meio que dizendo, olha, a gente tem que ter um discurso e tal, tem que ter uma oposição unida. De vez em quando quem aparece lá é a deputada do PSDB, a pessoa, a Emília Pessoa lá de Caucaia. Então é o seguinte, o que acontece? Parecia que ia ter esse grupo fechado de oposição, 4 vagas iriam dividir entre si. Né? Eu ainda colocaria na história o próprio Novo também, que deveria entrar na história mais pra frente. Pronto, botava Novo aqui no bolo, PSDB, não sei como é que vai ficar ainda, mas pode vir para cá. Né? Exato. Não, a federação com cidadania vai acabar. Isso. Eles estão falando agora que o caminho é PSDB. Não, para onde vai o PSDB? Não, mas diz que o caminho agora mais certo é PSDB, Solidariedade e Podemos. Sim. Certo? PSDB, Solidariedade e Podemos. Então, o que é que acontece? A oposição não tendo o mesmo discurso, ao meu ver, quem bate palmas é o governo do Estado. Fragiliza. Não venha me dizer que não fragiliza, porque fragiliza, Roberto. Não, o meu temor em relação a isso, no sentido político para a oposição, é o seguinte: aconteceu o que ocorreu na eleição para a prefeitura. Não que eles não tivessem unido no segundo turno, eles se uniram, né? Mas o que eu estou dizendo é uma eleição de um turno só. Por exemplo, eu sempre falo, na minha visão, a questão da candidatura para governo do Estado é uma eleição muito difícil, né? A gente sempre sabe. Por quê? Não é porque o Elmano está fazendo um ótimo governo nem nada do tipo, não. É porque, mesmo que esteja a força todo do unido, Estado é presente em todos os municípios. Mesmo que esteja todo mundo unido, mesmo que esteja todos, a gente já dizia aqui, e falou, você falou aqui também, é uma eleição muito difícil porque o Estado está presente em todos os municípios, o governo federal é apoiado por eles também, e ele tem a maioria das prefeituras com ele. Então é uma eleição muito difícil a de governo do Estado. Independente de quem fosse. E sabe o que acontece? Independente da União. A única situação que eu viria que poderia ter uma disputa e que seria uma chapa forte era, por exemplo, um nome como o Cid. Sair daí, o grupo governista romper e a oposição passar a apoiar. Isso, exatamente. Era como eu viria. Que é difícil, mas acontecer não é impossível, porque o impossível não existe. Mas o que eu vejo, Roberto, é o seguinte. Mas aí, deixa eu só terminar, Márcio, para finalizar. Aí, inclusive, eu, na minha visão, a grande objetivo da oposição é manter a vaga do Senado. Quando eu digo manter, é porque o Eduardo Girão já disse que não é candidato, uma dessas 2 vagas continuar a composição. E o meu temor é, por exemplo, se dividir desse jeito nem a vaga de Senado ele consegue. E às vezes pode ser por igual o Eunício ficou de fora por 10 mil votos, esse candidato do Senado pode ficar de fora por conta da divisão. Por conta dessa diferença que uma outra candidatura junto teria conseguido, entendeu? Então, e o deputado André, eu acho que ele tem que entender uma coisa. Os votos que ele tirou na Prefeitura de Fortaleza não necessariamente são dele, André. É do representante, no primeiro turno, foi do representante da direita, do bolsonarismo, não é nem da direita. Porque a direita tinha outros candidatos. O Eduardo Girão não pode dizer que ele não era candidato de direita. O próprio Wagner. O Wagner, que é de centro-direita, né? Então o que acontece é o seguinte, aqueles votos que foram para o André no primeiro turno não necessariamente são dele. Porque ele não é uma liderança de si próprio, ele é uma liderança de um grupo que ele representa. Ele é a maior liderança do grupo daqui do Estado, mas... Pronto. Mas se ele não de um grupo imagem... que tem um líder, ele não é um líder só. Tipo, se o André sair do PL hoje, ele acompanha os votos? Eu ele leva os votos dele? Não leva, Roberto. Se não tiver apoio do Bolsonaro, não leva. Não leva. Nós já tivemos exemplos de políticos aqui vale tanto para o Lula como para o Bolsonaro. Políticos ligados, vamos estar usando o exemplo do Bolsonaro. O Heitor Freire foi eleito com votos ligados ao bolsonarismo. Isso. Depois, quando perdeu essa identidade,
A maioria dos votos dele foram embora, ele tirou 40 mil votos na reeleição. E tendo bem mais dinheiro, né, Márcio? Pronto, exatamente. Então, Então, as campanhas mais é o caras seguinte, aqui- o André tem que entender que, por exemplo, eu repito, se por algum motivo o candidato que o Bolsonaro escolher não for bem, o André também não vai ser bem. Eu acho difícil Nas o próximas candidato do Bolsonaro, que o Bolsonaro escolher, não ser o candidato da direita. Assim, o mais forte da direita. Porque a gente, por exemplo, a gente está vendo um lançamento da candidatura, por exemplo, do Ronaldo Caiado, que é do União Brasil. Agora em abril. Vai ter Salvador. agora em Salvador no próximo, em abril, né? Daqui Em a abril. 2 meses, já está marcado, né? Ele vai lançar a candidatura dele à presidência. Pode desistir, pode depois. Mas eu acho que ele está bem definido em relação a isso. Mas são papos para a gente conversar. Tem mais muito pra tempo aí, frente. gente. Roberto, fim de papo. Queria agradecer, Márcio, a todos que nos acompanharam no programa No Ar. Márcio Aurélio e Roberto Barro. Retornamos amanhã com mais programa. Um abraço, até amanhã.